Olá a todos. Sejam bem-vindos à minha taberna. Aqui neste espaço vou contar uma história bastante resumida dos reis de Portugal da primeira dinastia. Vão faltar alguns acontecimentos importantes até porque eu vou fazer um vídeo de cada um dos reis com mais pormenor sobre os seus reinados. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, para nos ajudar a crescer. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, tomando uma posição política oposta à sua mãe e da coroa de Castela para, através da guerra, criar um novo reino. Sobre Dom Afonso Henriques existem algumas dúvidas. Não se sabe ao certo a data ou o local de nascimento do primeiro rei português. Guimarães costuma ser apontada como local provável, mas há outras cidades como Viseu ou Coimbra. Assumiu o condado portucalense após vencer em 1128 a Batalha de São Mamede contra as forças da sua mãe, Dona Teresa, aliada do Reino de Leão. Afonso Henriques continuou a sua expansão conquistando territórios aos muçulmanos que ocupavam parte importante da Península Ibérica. Em 1139 proclamou-se rei, estatuto que seria reconhecido pelo Papa Alexandre III em 1179. Dom Sancho I foi o segundo rei de Portugal. Dom Sancho I continuou a expandir o reino, chegando a conquistar Silves e Albufeira, que depois perdeu. Foi o primeiro a intitular-se rei de Portugal e dos Algarves. Para além das guerras com os muçulmanos, também esteve em conflito com o reino cristão de Leão. Internamente, a sua preocupação foi a reorganização do território e a criação de condições para o povoamento das várias partes do reino. Preocupou-se também com a necessidade de tornar mais coeso o seu poder enquanto rei, e com esse objetivo lutou contra o forte poder do clero. Mesmo com as suas características bélicas, era um interessado na cultura, sendo ele também poeta. Dom Afonso II preocupou-se mais com a administração do reino do que com a sua expansão. Promoveu as primeiras leis gerais do reino que davam garantias em assuntos como o direito de propriedade ou a justiça civil. Também ficou conhecido como o Rei Gafo, nome dado aos leprosos, doença que possivelmente o matou. Ou então conhecido como o Gordo. Os primeiros tempos do seu reinado ficaram marcados por conflitos com as suas irmãs e outros elementos da nobreza. Com vista à expansão do território para sul, foi mais comedido. Tratou-se de um rei mais preocupado com a gestão e organização do reino. Tentou ainda retirar poder à Igreja, o que levou à sua excomunhão pelo Papa. Foi responsável por criar um conjunto de leis gerais para assegurar a governação, e também deixou uma estrutura legal montada que não existia antes. Dom Sancho II. Ele assume o trono ainda criança após a morte do pai, Afonso II. Com a sua tenra idade, Sancho II deixa o reino aberto a diversos abusos por parte das classes dirigentes, o que vai resultar no choque com as mais baixas camadas da sociedade, que até aí tinham beneficiado do apoio real que havia atribuído Forais, fomentando a criação de conselhos e de feiras. Carta de Foral foi um documento real utilizado em Portugal, que visava estabelecer um conselho e regular a sua administração, de deveres e privilégios. A instabilidade levou diversos dirigentes políticos e religiosos a apelar ao Papa, para que este resolvesse a situação. A solução passou por derrubar Sancho II e colocar no trono o seu irmão mais novo, que era também conde de Bolonha. Teve um reinado turbulento, que terminou quando perdeu o confronto militar com o irmão mais novo, o futuro rei Dom Afonso III, retirando-lhe a coroa com o apoio de parte da nobreza e do clero. Dom Afonso III era o segundo filho de Dom Afonso II, conde de Bolonha, através de casamento com uma dama francesa. Dom Afonso III subiu ao trono porque o seu irmão Sancho II deixou de ter condições políticas para governar, após diversas revoltas onde foi confrontado com a insatisfação não só do povo, mas também da nobreza e do clero. Tomado o trono, Dom Afonso III continuou a política de expansão do reino, nomeadamente para sul, partindo à conquista das últimas cidades do Algarve, que ainda estavam sob comando muçulmano. Dom Dinis era o filho mais velho do rei Afonso III. A relação entre Dom Dinis e o seu filho, o futuro rei Dom Afonso IV, não foi a melhor. A esposa de Dom Dinis, a rainha Santa Isabel, tentou vários esforços para evitar que o conflito terminasse na morte de ambos. Na fase final do reinado de Dom Dinis existiram vários desentendimentos entre ele e o filho. Pai e filho chegaram a encontrar-se em pleno campo de batalha, alinhando exércitos um contra o outro.
Dom Dinis temia que o filho o quisesse retirar a coroa, enquanto o príncipe Dom Afonso IV temia que o pai entregasse o reino ao seu meio-irmão, Afonso Sanches. Dom Afonso IV. Ele herda um reino próspero, sem grandes problemas económicos ou sociais, mas vai ter de enfrentar a peste negra e anos agrícolas muito difíceis, que o vão obrigar a publicar as primeiras leis laborais criadas em Portugal. Uma preocupação que vem na sequência das mortes provocadas pela peste negra, que dizimou grande parte da população, deixando a maior parte dos campos desertos e com isso fez o preço da mão de obra subir. As chamadas leis pragmáticas, instituídas por Afonso IV, vão normalizar algumas práticas sociais, colocando por exemplo limites no tipo de vestuário ou no número de pratos que podem ser consumidos por dia. Dom Pedro I. Ficou especialmente conhecido pelo seu caso com Inês de Castro. Dom Pedro era casado com Constança Manuel, mas apaixonou-se por uma nobre galega chamada Inês de Castro. Inês e Pedro ficaram na história portuguesa como um casal onde o amor trouxe a tragédia. O caso foi tão intenso que o rei Dom Afonso IV ordenou a morte da amante, e Dom Pedro revoltou-se contra o seu pai. Apaziguadas as relações entre ambos, foi introduzido nos negócios do Estado, mas não esqueceu a morte de Inês. Após a morte do pai, mandou matar os homens que tinham executado o assassinato. E apesar da sua morte, ordenou a coroação de Inês de Castro como rainha. Dom Fernando I. Foi o último filho de Dom Pedro I e de sua esposa Constança Manuel. Dom Fernando I teve uma política indecisa entre casamentos e alianças, e durante o seu reinado nasce a Aliança Luso-Britânica. Esteve envolvido em vários confrontos militares com os vizinhos de Castela que nunca conseguiu vencer. Entre 1383 e 1385 foi um período de crise e guerra civil, uma vez que não existia rei no poder. A crise começou com a morte do rei Dom Fernando I, que não gerou herdeiros masculinos, e que culminou com a subida ao poder de Dom João I, mestre de Avis, terminando assim a primeira dinastia do Reino de Portugal.